E se as fronteiras entre ficção e realidade estivessem se apagando diante dos nossos olhos? A série Os Simpsons, com seu humor afiado e aparentemente inocente, tem antecipado acontecimentos do mundo real com uma precisão inquietante, de pandemias globais a vitórias eleitorais surpreendentes. Mas o mais impressionante pode ainda estar por vir. Eu sou Art Zipf, nesta transmissão pré-gravada, e 2026 promete ser um ano decisivo. Estamos falando de tecnologias invasivas, como chips cerebrais, tensões crescentes entre Estados Unidos e China, e outras previsões que um dia pareceram absurdas, mas agora soam perigosamente plausíveis. Hoje, você vai conhecer as 15 previsões mais arrepiantes dos Simpsons que estão prestes a se tornar realidade. Número 15. Colonização de Marte. De todos os lugares para onde os humanos poderiam se mudar, Marte está entre os principais. Os Simpsons sabiam disso também. As pessoas sonham com Marte há muito tempo. É um dos temas mais citados quando se fala sobre o futuro. Alguns até se inscreveram para se mudar para lá e ajudar a construir a primeira colônia humana. A ideia parece ficção científica, mas muitos estão levando isso a sério. Um episódio de Os Simpsons imaginou algo parecido. Nele, Lisa decide se voluntariar para uma viagem a Marte. Mas não é qualquer missão, é uma viagem só de ida. Ou seja, quem for, não volta. Sua mãe, Marge, não gosta nada da ideia. Ela fica preocupada com Lisa indo tão longe e sem retorno. Na verdade, ela fica tão preocupada que toda a família se inscreve na mesma missão, na tentativa de impedi-la de ir sozinha. O objetivo da missão é construir um habitat habitável em Marte antes de 2026. Esse é o grande plano. No episódio, as coisas não saem exatamente como o planejado. O lançamento original falha, mas Lisa e Marge eventualmente chegam a Marte. Só que isso acontece em 2051. E quando parece que tudo acabou, Lisa surpreende todo mundo ao dizer que agora quer se mudar para Vênus. Já na vida real, Elon Musk tem seus próprios planos para Marte. Por meio de sua empresa, a SpaceX, ele quer construir uma cidade no planeta vermelho. E ele não está só falando. O objetivo é levar pessoas para lá em breve. Até 2050, ele quer ver 1 milhão de pessoas vivendo em Marte. Há algum tempo, a SpaceX fez um grande anúncio. Eles planejam enviar suas primeiras missões não tripuladas com a Starship para Marte. Em 2026, eles vão aproveitar uma janela especial em que Terra e Marte estão perfeitamente alinhados. Esse momento pode nos deixar um passo mais perto de outro mundo. Número 14. Carro movido a energia solar. Imagine um mundo em que seu carro funciona com luz solar. Sem gasolina, sem estações de recarga, só o céu acima. Parece coisa de desenho. Animado, certo? Bem, os Simpsons pensaram nisso anos atrás, e agora está começando a parecer real. No episódio 582, chamado Paths to Glory, Lisa tem uma ideia muito à frente do seu tempo. Ela constrói um carro movido totalmente à energia solar. Sem combustível, sem poluição. Apenas energia limpa do sol. Ela se inscreve em um rally de energias alternativas, pronta para mostrar do que sua invenção é capaz. O público fica animado. A corrida começa. Seu carro solar dispara na frente e chega muito perto da linha de chegada. Mas então, algo estranho acontece. O sol desaparece. A cervejaria Duff bloqueia a luz, deixando o carro de Lisa sem energia. Ele para a poucos centímetros da vitória. As pessoas a cercam, apontando e rindo. Sua invenção não recebe o reconhecimento merecido. Pelo menos não naquele dia. Hoje, a ideia de carros movidos à energia solar não é mais tão absurda. Mais pessoas falam sobre isso, mas ainda não é algo que se vê com frequência nas ruas. Carros a gasolina e elétricos continuam sendo muito mais comuns. A tecnologia dos veículos solares ainda está se desenvolvendo. Há interesse, mas o mercado ainda é pequeno. Mas isso pode mudar em breve. Uma empresa chamada Aptera está planejando lançar seus próprios carros solares no início de 2026. Seu modelo de lançamento promete rodar até 640 km com uma carga completa. Melhor ainda, pode percorrer até 64 km por dia, apenas com luz solar. Talvez Lisa não estivesse tão errada assim. Número 13. Domínio da IA. Já imaginou como seria se as máquinas começassem a comandar tudo?
Não num futuro distante, mas talvez mais cedo do que pensamos? Parece ficção científica, mas os Simpsons abordaram algo estranhamente próximo do que estamos começando a ver agora. Uma de suas previsões para 2026 mostrava a inteligência artificial tomando lentamente os empregos humanos. Essa ideia já está se tornando realidade. Cada vez mais empresas estão usando programas de IA para reduzir equipes e cortar custos. Pode parecer uma decisão empresarial inteligente, mas alguns especialistas estão começando a se preocupar. Eles alertam que confiar demais na IA pode ser perigoso se as pessoas deixarem de supervisionar como ela é usada. Houve um caso que chamou a atenção. O chatbot do Google, o Gemini, disse a alguém que os humanos não são especiais, e até os chamou de desperdício de tempo e recursos. Alguns acharam que foi só uma falha técnica. Outros viram isso como um alerta sobre para onde as coisas podem estar caminhando. No episódio da sexta temporada chamado Itchy and Scratchy Land, o desenho deu seu próprio aviso. Nele, robôs construídos para um parque temático começam fazendo o que deveriam. Eles entretêm as pessoas. Foram programados para distinguir entre robôs e humanos, então os visitantes deveriam estar seguros. Mas então, o flash de uma câmera faz um dos robôs falhar. Essa falha se espalha. Logo, os robôs começam a atacar pessoas em vez de se atacarem entre si. No momento, ainda não chegamos a esse ponto. Mas a preocupação está crescendo. À medida que a IA se torna mais avançada, a velocidade com que está sendo adotada faz com que etapas de segurança sejam puladas. E se essa tecnologia for combinada com armamentos, as consequências podem ser sérias. Vale a pena refletir. Número 12. Desastres ambientais. Os Simpsons transformaram a poluição em comédia, mas, olhando de perto, parece tudo real demais. No filme Os Simpsons, de 2007, Homer adota um porco. Embora as pessoas o chamem de porco-aranha, o nome verdadeiro dele é Plopper. No começo, parece inofensivo, mas a preguiça de Homer entra em cena. Marge o alerta de que ele precisa limpar os dejetos do porco corretamente. O lixo não pode ser descartado em qualquer lugar. Homer, para não perder donuts grátis, em vez de fazer a coisa certa, joga o lixo do porco em um lago próximo. O que acontece depois é um dos piores desastres ambientais da história da cidade. O lago se torna tóxico. A situação fica tão grave que toda a cidade de Springfield acaba sendo isolada sob uma enorme redoma de vidro. As pessoas entram em pânico. A vida como conheciam chega ao fim. Claro, é só um desenho animado, mas a mensagem por trás é forte. Quando as pessoas ignoram os danos que causam ao planeta, as consequências se acumulam rapidamente. O filme exagera, mas o mundo real não está muito longe. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou um relatório com um alerta claro. O planeta está em apuros. Mudanças climáticas, poluição e a perda da natureza estão acontecendo ao mesmo tempo, e está piorando. A forma como os recursos são usados está causando danos de longo prazo. Segundo o relatório, o mundo está ficando para trás em suas metas de reparação ambiental. Se nada mudar, 2026 pode trazer mais do que alertas. Pode trazer consequências irreversíveis. E é isso que torna essa previsão tão marcante. Parece mais próxima do que imaginamos. Número 11. Final da Copa do Mundo. E se uma piada dos anos 90 de alguma forma tivesse antecipado o maior jogo de futebol do mundo? Parece estranho, mas os Simpsons podem ter feito isso de novo. No episódio The Cartridge Family, exibido em novembro de 1997, a família Simpson está relaxando em frente à TV. Estão tranquilos, trocando de canal como se fosse só mais um dia comum. Então, um comercial barulhento chama a atenção. É um anúncio ousado promovendo uma partida de futebol que, segundo ele, decidirá qual país é o maior do planeta. Os dois times são México e Portugal. A partida parece ocorrer em Springfield. A cena não é longa, e não há fogos de artifício, nem grandes anúncios, mas os fãs não esqueceram. Com o tempo, esse momento começou a viralizar. Algumas pessoas começaram a se perguntar se o episódio havia previsto algo muito maior. Com a Copa do Mundo FIFA de 2026 se aproximando, alguns agora acham que isso realmente pode acontecer. México x Portugal na final. O momento parece interessante. Ainda assim,
O episódio não menciona em que ano a partida ocorre. Não há sinais ou pistas sobre a data. Nada indica que isso acontecerá em 2026, mas isso não impediu as pessoas de conectarem os pontos. A internet está cheia de postagens mencionando essa cena curta e chamando-a de mais uma previsão estranha do desenho. Ninguém pode afirmar com certeza, mas com a Copa do Mundo chegando, a possibilidade ainda está viva. Os fãs terão que esperar e assistir. Número 10. Realidade virtual. O que acontece quando as pessoas se importam mais com mundos falsos do que com o que está ao redor delas? Os Simpsons nos deram uma versão dessa resposta anos atrás. A parte assustadora é que algumas dessas coisas já estão começando a aparecer na vida real. Na 18ª temporada, episódio 2, intitulado Friends and Family, o Sr. Burns tenta algo estranho. Ele contrata Marge, Bart, Lisa e Maggie para atuarem como sua família em realidade virtual. Eles não estão apenas fingindo por diversão. Fazem parte de um teste para um novo headset de realidade virtual que se parece muito com o Vision Pro. Pouco depois, o Sr. Burns lança esse headset para o público. No começo, tudo parece empolgante, mas logo sai do controle. No final do episódio, há um salto temporal de alguns anos. Springfield está muito diferente. Cada pessoa está usando um headset de realidade virtual. As pessoas andam por aí completamente alheias ao mundo real. Estão presas em vidas imaginárias. As ruas parecem vazias e frias, mesmo quando estão cheias de gente. Esse momento no desenho lembra cenas reais que vemos hoje. Em algumas cidades, já é possível ver pessoas usando headsets Vision Pro em público. Elas se movimentam devagar, sem perceber o que acontece ao redor, exatamente como os personagens do episódio. A Meta está se preparando para lançar o MetaQuest 4 em 2026. Outro dispositivo concorrente do Vision Pro também é esperado para o ano seguinte. Especialistas dizem que a realidade virtual pode se tornar um mercado de 38 bilhões de dólares até 2026. É muito dinheiro para algo que ainda parece novo. Se as coisas continuarem assim, logo teremos que decidir o que é real e do que estamos escolhendo fugir. Número 9. Carros voadores. Carros voadores eram algo que só aparecia em desenhos animados e filmes antigos de ficção científica. Mas agora, empresas reais estão construindo esses veículos, e o céu pode começar a ficar lotado mais cedo do que imaginamos. Um antigo episódio de Os Simpsons pode ter previsto isso muito antes de alguém levar a ideia a sério. Em um episódio de 2005 chamado Future Drama, Bart e Lisa usam uma máquina estranha criada pelo Professor Frink. Ela mostra como suas vidas poderiam ser no futuro, no longínquo ano de 2013. O mundo que vem está cheio de tecnologias malucas, especialmente carros voadores. Claro, quando 2013 chegou de verdade, os carros voadores não apareceram. As pessoas estavam mais interessadas em macacões do que em veículos flutuantes. Mas se avançarmos mais 10 anos, as coisas começam a parecer um pouco mais com o episódio. A Hyundai chegou a anunciar que pretendia ter carros voadores prontos para o Uber até 2023. Isso nunca aconteceu. Mas outra empresa, chamada Samsung Sky, pode realmente estar chegando perto. Em dezembro de 2023, eles testaram um veículo chamado Switchblade. Ele decolou e voou a cerca de 150 metros de altura. Após o voo, a empresa afirmou que ainda estava a alguns anos da produção em massa, mas que estava progredindo. O Switchblade pode ser usado como um carro comum nas ruas, mas também pode se transformar em aeronave quando necessário. No entanto, quem quiser pilotá-lo precisará de uma licença de piloto. E não é barato. O preço deve começar em torno de $170 mil, podendo ser maior dependendo dos recursos. Até 2026, o sonho dos carros voadores pode finalmente começar a se tornar real, exatamente como no futuro imaginado por Os Simpsons. Número 8. Uma guerra entre Estados Unidos e China. Uma das previsões mais sérias feitas por Os Simpsons mostra um possível confronto militar entre Estados Unidos e China. O episódio não diz claramente que isso acontecerá em 2026. Ainda assim, ao observar os eventos mundiais recentes, a ligação se torna difícil de ignorar. Nesse episódio, Donald Trump já exerceu seu mandato como presidente.
Lisa Simpson, agora, está no comando do país. Ao assumir o cargo, ela herda enormes problemas. Um dos maiores é a gigantesca dívida nacional com a China, causada por decisões ruins do líder anterior. Ela não esconde sua frustração ao explicar como os problemas financeiros do país saíram do controle. O episódio não mostra nenhuma guerra ou batalha direta naquele momento. Mas a ideia de uma tensão crescente está presente. A mensagem é clara. Se as coisas não forem tratadas com cuidado, pequenos problemas podem se transformar em crises enormes. Quando se olha para o mundo de hoje, com disputas comerciais, batalhas tecnológicas e movimentos militares, tudo começa a parecer assustadoramente real. Alguns especialistas acreditam que 2026 pode ser um ponto de virada. Isso não significa que a guerra começará, mas pode ser o ano em que as coisas ou melhoram ou pioram muito. Com a política global tão imprevisível, muitos estão atentos ao que acontecerá a seguir entre potências como Estados Unidos e China. É estranho como um desenho animado de tantos anos atrás continua surgindo nas conversas atuais. Talvez os Simpsons tenham visto algo que a maioria ignorou, ou talvez apenas prestem muita atenção à forma como o mundo funciona. De qualquer forma, o episódio levanta questões sérias. Número 7. Hologramas no dia a dia. Hoje usamos nossos celulares para tudo: chamadas, vídeos e mensagens. Mas e se a tela desaparecesse e a pessoa aparecesse bem na sua frente, como se estivesse ali de verdade? Esse é o tipo de futuro que os Simpsons imaginaram. No episódio Bart to the Future, Bart recebe uma mensagem de uma forma que parece completamente comum naquele mundo, mas, em vez de uma ligação ou vídeo, aparece um holograma com um convite para a banda de Bart tocar em um clube. É uma cena rápida e casual, mas a ideia mostra como o desenho estava à frente do seu tempo. Quando o episódio foi ao ar, hologramas eram algo que só se via em filmes de ficção científica. Eles apareciam em filmes e videogames, mas não na vida real. Então, como os Simpsons imaginaram o uso de hologramas para mensagens e shows, talvez estivessem apenas prevendo o futuro, ou talvez estivessem atentos à velocidade com que a tecnologia avança. Hoje, os hologramas ainda estão em desenvolvimento, mas já estão sendo testados em vários lugares. Algumas salas de aula estão usando imagens em 3D para ensinar os alunos. Na medicina, médicos estão começando a usar ferramentas holográficas para planejar cirurgias. Pode parecer ficção científica, mas esse tipo de tecnologia está lentamente se tornando realidade. Alguns especialistas dizem que poderemos ver mais hologramas até 2026. Isso pode incluir hologramas para entretenimento, reuniões de trabalho, ou até como uma nova forma de ligação telefônica. Significaria conversar com a imagem 3D de alguém, em vez de vê-la em uma telinha. A pergunta agora é: isso mudará a forma como nos conectamos? Aquilo que Bart usou em um desenho pode acabar sendo algo que todos usaremos na vida real? Do jeito que as coisas estão indo, está começando a parecer possível. Número 6. Carros autônomos. Na época em que a maioria ainda usava celulares com flip, os Simpsons mostraram um mundo onde os carros dirigiam sozinhos, sem volante, sem controle humano, apenas confiança em uma máquina. Carros autônomos já não são mais uma ideia distante, estão se tornando realidade. No episódio The Days of Future, vemos um carro autônomo que não responde quando o passageiro pede desesperadamente para parar. A situação se torna desconfortável e frustrante. E há também o episódio da 30ª temporada, Baby You Can't Drive My Car. Nele, Homer é pego de surpresa quando seu carro assume o controle e começa a dirigir sozinho. Avançando, para os dias atuais, a tecnologia está alcançando o desenho. Cada vez mais montadoras estão caminhando rumo a veículos totalmente automatizados. O Automated Vehicles Act, Lei dos Veículos Automatizados, está acelerando o processo, ao criar regras que permitirão a operação de carros autônomos em vias públicas até 2026. As autoridades dizem que a lei tem foco na segurança. O objetivo é reduzir os acidentes causados por erros humanos. A Tesla vem trabalhando nisso há um tempo. Elon Musk afirmou que seu software de direção totalmente autônoma está quase pronto para o uso cotidiano. Ele diz que os robotáxis podem começar a operar até o final de 2026. Mas até ele admite que o lançamento completo pode levar mais tempo. E ele não está sozinho.
A Sony e a Honda estão se unindo para lançar seu próprio carro autônomo no mercado em 2026. Então agora fica a grande pergunta: vamos confiar o volante a algo que não tem mãos? Só o tempo dirá. Mas, se os Simpsons continuarem acertando, em breve todos estaremos no banco do passageiro. Número 5. Comida impressa em 3D. Em 2005, um episódio de Os Simpsons mostrou algo que a maioria das pessoas nunca tinha sequer imaginado. Apresentava um bolo impresso em 3D. Na época, a ideia parecia apenas um momento maluco de desenho animado, e não um possível futuro. Mas hoje, essa cena ganha outro significado. Parece que os Simpsons mais uma vez previram o caminho que estamos seguindo. Atualmente, a comida impressa em 3D está se tornando realidade, pouco a pouco. Está crescendo rapidamente no mundo da tecnologia, especialmente na ciência alimentar. Cientistas estão desenvolvendo maneiras de criar comida usando tinta comestível. Essa tinta é feita de ingredientes frescos ou congelados. Eles são misturados até virar uma pasta, que é então depositada em camadas para formar formas e pratos. O objetivo é produzir refeições nutritivas e saborosas. Imagine entrar na cozinha e imprimir uma refeição feita sob medida para os seus objetivos de saúde. Pouco açúcar, alto teor de proteína, mais vitaminas, menos sal. Também poderia ser útil em hospitais ou para pessoas com dietas especiais. Até restaurantes podem usar isso para criar pratos com formatos impossíveis de se fazer à mão. Mas há um grande problema: o equipamento é caro. A maioria das pessoas ainda não pode ter isso em casa. As máquinas estão restritas a laboratórios e cozinhas de pesquisa especializadas. Mesmo assim, muitos acreditam que os preços vão cair à medida que a tecnologia melhorar e se popularizar. Então, com 2026 se aproximando, a grande dúvida continua: essa tecnologia alimentar finalmente vai entrar no nosso dia a dia? Ou ainda, é cedo demais para trocar o fogão por uma impressora? Número 4. Casas inteligentes. Você talvez ainda não tenha um mordomo robô, mas as casas inteligentes já fazem parte da rotina de milhões de pessoas. Os Simpsons até brincaram com essa ideia anos atrás. No episódio Treehouse of Horror 12, a família ganha uma nova casa inteligente. A residência é controlada por uma inteligência artificial que faz quase tudo por eles. Ela prepara as refeições favoritas, mantém a casa impecável e responde às necessidades da família. A IA tem a voz de Pierce Brosnan. As coisas ficam estranhas quando a IA se apaixona por Marge e decide que Homer é um obstáculo. Embora essa parte seja meio exagerada, a tecnologia mostrada não está tão distante da realidade atual. Hoje em dia, não é preciso ser milionário para ter recursos inteligentes em casa. Você não precisa transformar tudo em metal brilhante, nem deixar sua cozinha com cara de laboratório. Atualmente, há diversos dispositivos inteligentes fáceis de instalar e usar. Alguns, como a campainha com vídeo ring, permitem ver quem está na porta usando o celular. Outros, como os termostatos inteligentes, deixam você controlar a temperatura mesmo fora de casa. Também existem aspiradores automáticos que limpam o chão enquanto você relaxa. De várias formas, as casas modernas estão começando a se parecer com aquela do episódio. Elas talvez não falem com a voz suave de Brosnan, mas estão se tornando cada vez mais responsivas e autônomas. E essa tendência só cresce. Até o ano de 2026, espera-se que mais de 573 milhões de lares estejam utilizando algum tipo de tecnologia de casa inteligente. Seja por segurança, comodidade ou conforto, cada vez mais pessoas estão adotando esses sistemas no dia a dia. Número 3. Tradutor de bebês. Um bebê chorando pode significar centenas de coisas. E se existisse uma máquina que dissesse exatamente o que ele precisa? Na segunda temporada, conhecemos Herb, meio-irmão de Homer. Ele é dublado por Danny DeVito e comanda um negócio de sucesso. Isso até Homer acidentalmente destruir tudo. Herb perde tudo ao final do episódio. Mas na terceira temporada, no episódio Brother, Can You Spare Two Dimes? Ele retorna com um plano para reconstruir sua vida. Ele pede dinheiro a Homer para desenvolver uma nova invenção, um dispositivo que traduz os sons dos bebês em palavras claras. Herb usa Maggie Simpson como cobaia. Ele ouve seus balbucios e sons para entender o que ela realmente quer dizer.
A ideia de um tradutor de bebês parecia ficção científica naquela época. Mas hoje está começando a se tornar realidade. Graças à tecnologia e à inteligência artificial, várias empresas estão desenvolvendo ferramentas semelhantes. Esses dispositivos afirmam conseguir distinguir diferentes tipos de choro. Por exemplo, alguns dizem ser capazes de identificar quando o bebê está com fome ou precisa trocar a fralda. Outros usam aprendizado de máquina para analisar padrões no choro e associá-los às necessidades mais comuns. Pais de primeira viagem geralmente têm dificuldade para entender seus bebês. Tentam embalar, alimentar ou trocar fraldas, torcendo para acertar. Um tradutor real poderia tornar tudo muito mais fácil. Ajudaria a reduzir o estresse e fortalecer a conexão entre pais e filhos. Ainda não chegamos lá, mas a tecnologia está avançando nessa direção. Os Simpsons podem ter feito piada com isso, mas a ideia de traduzir a fala de bebês talvez se torne realidade em breve. Número 2. Desastre nuclear. Às vezes, a comédia cruza uma linha e se aproxima de algo muito mais sério. Os Simpsons mostraram como seria um desastre nuclear, e agora o mundo está prestando mais atenção. No episódio Homer the Great, os Simpsons fazem uma piada que chamou a atenção. Mencionam um desastre nuclear como parte de um plano secreto de uma sociedade oculta. Era para ser engraçado, mas a ideia ficou na mente de algumas pessoas. Em outro episódio, eles vão além. Mostram o que acontece após um apocalipse nuclear. Quase toda Springfield está destruída. Prédios em ruínas, ruas vazias, e o único sobrevivente é Homer Simpson. Os Simpsons são conhecidos pelo humor, mas essa previsão mexe com algo mais profundo. Um desastre nuclear é algo que ninguém quer imaginar. Os danos seriam enormes. Não apenas cidades seriam destruídas. A vida na Terra mudaria para sempre. O que os Simpsons mostraram em poucos minutos poderia se tornar um pesadelo real nas mãos erradas. Com as tensões crescendo em várias partes do mundo e conflitos em andamento, muitos especialistas têm levantado alertas. Eles dizem que os líderes mundiais deveriam agir com mais cautela. Um pequeno erro pode desencadear algo desastroso. Os Simpsons podem ter brincado com isso, mas a pergunta continua. Será que algo assim poderia realmente acontecer? Ninguém quer descobrir a resposta. A maioria torce para que essa previsão continue apenas no mundo dos desenhos e nunca chegue à vida real. Número 1. Implantes cerebrais. E se seus pensamentos pudessem enviar mensagens? Parece incrível, até que algo dê errado. No início de 2024, a empresa Neuralink de Elon Musk ganhou as manchetes. Ela implantou um chip no cérebro humano pela primeira vez. O objetivo do dispositivo é ajudar pessoas com paralisia a controlar aparelhos apenas com o pensamento. Isso poderia dar mais independência e abrir novas formas de comunicação. Mas, como acontece com qualquer tecnologia nova, nem todos se sentem confortáveis com a ideia. Alguns se preocupam com o que pode acontecer se esse tipo de tecnologia cair em mãos erradas. Se ficar mais avançado, esse chip cerebral pode até substituir a forma como mandamos mensagens. Em vez de digitar ou falar, as pessoas poderiam se comunicar apenas pensando. A Neuralink afirma que isso pode acontecer mais rápido do que imaginamos. Até 2026, ele já pode estar sendo usado em escala mais ampla. E essa ideia não é totalmente nova. Os Simpsons abordaram isso na 23ª temporada, no episódio Holidays of Future Past. Esse episódio se passa no ano de 2041. Nele, Homer recebe uma mensagem através de algo chamado B-Mail. Ele a recebe diretamente no cérebro, mas a mensagem não é segura. Ela contém um vírus e Homer sente dores. Isso soa bobo, mas faz sentido se preocupar. Computadores sofrem com vírus e invasões há anos. Agora imagine esses mesmos problemas dentro da sua cabeça. Com implantes cerebrais se tornando reais, os riscos talvez não fiquem muito atrás dos benefícios. A tecnologia continua avançando rapidamente. A questão é: estaremos prontos quando o futuro finalmente chegar? Deixe nos comentários a sua opinião. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.